Olá, meu nome é Poliana, sou professora de Ciências do 6º ao 9º da Rede Municipal de Paraupeba e hoje nós vamos ter uma aula falando um pouquinho sobre a atmosfera. Mostrar alguns slides, algumas imagens e vocês podem ir acompanhando melhor. Primeiro, sobre a atmosfera. Nessa primeira imagem, vocês podem observar que essa parte mais clara que aparece é a representação da atmosfera em volta ao redor do nosso planeta. Na próxima parte, nós temos também uma imagem um pouquinho menor, mas que dá também para observar a atmosfera terrestre ao redor do planeta com uma representação um pouco mais clara. Mas essa atmosfera, primeiro, ela envolve o planeta Terra, envolve o planeta como um todo, e ela é formada de quê? Ela é formada de diversos gases. Então, possuem vários gases ao redor desse planeta que possibilita a nossa sobrevivência, como gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, enfim, vários gases. Além disso, vapor de água, que envolve todo o planeta formando essa atmosfera. Sem essa atmosfera, provavelmente não haveria vida no nosso planeta. Nós não conseguiríamos viver sem ela porque também não existiria esses gases que são essenciais para nós. E também não teria vento, nuvem, chuva, enfim, não teria nenhum fenômeno natural. Os principais gases, quais são eles? Nós temos o oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio. Esses são os 3 gases principais que nós temos na atmosfera. Não os únicos, mas os principais. Mas qual gás está presente em maior quantidade na atmosfera? Não é o oxigênio. Na maioria das vezes, a gente pensa que é o oxigênio, fala-se muito nele, por ele ser essencial para a nossa sobrevivência, principalmente para os seres humanos. Porém, ele não é o que está presente em maior quantidade. Como vocês podem ver na próxima imagem, já dá para ter um gráfico com uma representação mostrando a porcentagem desses gases na atmosfera. Então, nós conseguimos observar aí o nitrogênio, que possui 78% do total de gases, 78% desse total é o nitrogênio, 21% o oxigênio, que é o nosso gás principal, e 1% seria de gás carbônico e de outros gases que existem, como o argônio, o vapor de água também, né, e outros tipos de gases. Portanto, o que tem maior quantidade é o nitrogênio, como a gente pode observar. Agora, falando um pouquinho melhor sobre alguns pontos, alguns tópicos desses gases, dos 3 principais. Primeiro, o nitrogênio. O nitrogênio, como eu já disse, ele é o mais abundante, ou seja, ele é o que tem maior quantidade, mas aí vem algumas características. Ele não participa nem da respiração, nem das combustões. Ele não é absorvido diretamente pelos organismos. Mas aí, então, se ele não serve para nada disso, para que então precisa-se do nitrogênio? Por que ele está em maior quantidade, então? Porque, apesar dele não ser responsável pela respiração, não ser absorvido pelos seres vivos, ele é indispensável, tanto para os vegetais quanto para os animais, porque ele ajuda na produção de proteínas. Então, algumas proteínas que são produzidas, são formadas dentro do nosso organismo, isso é possível devido ao nitrogênio. Então, ele também é importante para a gente. Oxigênio. O oxigênio, ele sim, é o principal para os animais. Então, quase todos os seres vivos dependem dele para sobreviver. Basicamente todos. São raríssimos aqueles seres que não necessitam do oxigênio. Ele é fundamental para a respiração de todos os seres vivos, inclusive as plantas, porque as plantas também respiram, como algumas pessoas acham que não, acham que é meio estranho, mas as plantas também respiram, então também precisam desse oxigênio. E sem ele, sem o oxigênio, não tem fogo. Por isso, ele é um gás essencial para a combustão. Mas combustão, o que é isso? O que seria essa combustão? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa combustão. A combustão
o significado básico dela é queima. Combustão é uma queima, é o ato de queimar alguma coisa. E para que haja essa combustão, é necessário alguns elementos, como combustível, comburente e energia, o calor, que geralmente é gerado nessa queima. Um exemplo básico disso é uma vela acesa. A parafina que está sendo queimada ali é o combustível e o oxigênio seria o comburente. Então, é necessário, basicamente, combustível e comburente para que haja uma combustão, para que haja a queima. E nesse comburente, o que seria isso? Ele é uma substância essencial para que essa chama aconteça, para que aconteça a queima de alguma coisa. Então, ele é um gás essencial para manter essa queima, manter a chama acesa. Se não tiver esse gás comburente, não existe queima de nada, não existe combustão. Por isso, o oxigênio que alimenta essa combustão, ele é considerado, é chamado de comburente. E gás carbônico. Terceiro gás extremamente importante na atmosfera. Esse gás, ele impede a queima do material combustível. Então, ao contrário do oxigênio, que ajuda na queima, o gás carbônico, ele impede essa queima. Ele é fundamental para a vida, pois com ele os vegetais realizam a fotossíntese. Ou seja, com a absorção do gás carbônico, os vegetais, as plantas, conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, ele é essencial principalmente para as plantas. Ele é lançado na atmosfera pela respiração dos seres vivos, como resultado das combustões. Então, durante a combustão, durante uma queima, vai ser consumido o oxigênio, que, como nós já vimos, é o gás comburente. Porém, durante essa queima, vai sendo produzido algumas substâncias, como o gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser liberado na atmosfera durante essa combustão, durante essa queima. E para nós, seres humanos, para os animais, esse gás carbônico não é bom, ele é ruim, ele é tóxico. Então, ele é importante principalmente para as plantas. Continuando, gás carbônico e a fotossíntese. Ok, o gás carbônico é importante, é essencial para as plantas, elas precisam dele para conseguir produzir o seu alimento, mas, resumidamente, como isso acontece? O gás é utilizado pelos seres clorofilados, pelas plantas, na produção do seu alimento, como eu já disse, que são tipos de açúcares. As plantas, elas só realizam a fotossíntese durante o dia, em presença da luz do sol. Uma das substâncias essenciais para que aconteça essa fotossíntese é a luz do sol. Então, por isso, só acontece durante o dia. Essa fotossíntese, ela pode acontecer da seguinte forma. Resumidamente, gás carbônico, água e energia, que é a energia solar. A junção desses três na planta, mais especificamente na folha da planta, ela vai processar essas substâncias, realizar o seu processo, que é a fotossíntese, produzindo duas outras substâncias, glicose e oxigênio. A glicose, que é o açúcar que vai ficar na planta, servindo de alimento para ele, e o oxigênio, que é liberado na atmosfera, que posteriormente é utilizado para a nossa respiração. Tem uma imagem que pode representar um pouquinho melhor e ficar um pouquinho mais visual essa parte da fotossíntese, que é mais ou menos a seguinte, que vocês podem ir observando e acompanhando. Onde está escrito aí água, H2O, tem até uma setinha em direção à árvore, em direção à planta. Ou seja, ela está absorvendo, ela está puxando a água para dentro dela. No gás carbônico, CO2, também tem uma setinha em direção à planta, em direção à árvore. Então, ela também está absorvendo, também está sugando o gás carbônico para dentro dela. O Sol também tem algumas setinhas indo em direção. É a energia da luz, a luz solar. Então, ela também está absorvendo. São aqueles três que eu falei agora há pouco, que a planta vai absorver para dentro dela, para conseguir realizar a fotossíntese. Em seguida, produz-se as duas outras substâncias, que estão do outro lado da imagem.
O oxigênio, O2, que tem uma seta indicando para fora da planta. Isso quer dizer que ela produziu esse oxigênio e que agora ele é liberado para a atmosfera, ele não vai ficar na planta. E a glicose, que está até a sua fórmula química aí embaixo, C6H12O6. Essa glicose é um tipo de açúcar. Esse açúcar é o alimento da planta. Então, esse açúcar vai permanecer dentro dela, servindo de alimento para nutrir e para ajudar ela a sobreviver, que sem esse alimento ela não consegue se manter. Continuando, pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é uma propriedade do ar. Ela é uma característica que o ar tem, entre outras. Né? Como nós estamos falando da atmosfera, falando dessa composição do ar, nós precisamos falar um pouquinho sobre alguma propriedade. Uma delas é a pressão atmosférica. Então, o que seria essa pressão atmosférica? É o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Então, o ar, ele possui peso, apesar de ser um pouco estranho de se imaginar, né, de não conseguirmos visualizar, mas ele possui um peso. E esse peso do ar, ele vai agir sobre a superfície terrestre, sobre todas as coisas na superfície. E essa pressão atmosférica, ela atinge ao redor daquele objeto como um todo, às vezes até mantendo ele fixo no chão, auxiliando até a gravidade a nos manter fixos, presos à superfície da Terra. Essa pressão atmosférica, ela sofre algumas variações, tanto quando altera a altitude, quanto as condições de temperatura. Então, quando a temperatura muda, se está mais quente, se está mais frio, né, vai alterar essa pressão atmosférica, mas a altitude também. A altitude está relacionada com a altura de um local, né, de um espaço. Na próxima imagem, dá até para observar um pouquinho melhor como que essa altitude interfere na pressão atmosférica. Então, nessa imagem tem o garotinho. Primeiro ele está lá onde está escrito São Paulo, né, representando a cidade de São Paulo, que está mais ou menos 860 metros acima do nível do mar. Então, está uma altitude um pouco mais alta. E está mostrando a coluna de ar desse garotinho. Então, a coluna de ar em São Paulo, se nós observarmos comparando com a de Santos, Santos ele está a 0 metros de altitude, ou seja, nível do mar. A altitude dele é menor. Então, a coluna de ar que possui aí vai ser maior. Então, por isso que a altitude, ela interfere na pressão. Na imagem, o local onde que o garoto está em São Paulo, coluna de ar é menor. Então, eu posso dizer que a altitude é menor. Desculpa, a altitude é maior. Se a altitude é maior, está 860 metros acima do nível do mar, altitude maior, a pressão atmosférica é que vai ser menor, porque ele tem um espaço menor para o ar agir sobre o garoto. Na parte de baixo em Santos, altitude menor, nível do mar. Se a altitude é menor, a coluna de ar vai ser maior. Portanto, a pressão atmosférica é maior, já que nós temos mais ar agindo sobre o garoto. Então, quanto mais ar tem, maior a pressão atmosférica. Para até exemplificar um pouquinho melhor sobre a pressão atmosférica, dá para entender um pouquinho melhor essa ação, a gente vai realizar uma atividade prática bem simples mesmo, que dá para fazer tranquilamente em casa e que dá para entender um pouquinho o efeito dessa pressão atmosférica em alguns objetos, em algumas coisas. Então, vamos à atividade prática. Nós vamos precisar, para essa atividade, nós vamos precisar de uma garrafa PET. A outra é só para poder pegar um pouco de água, porque como eu não estou próximo a mangueira, torneira, nem nada, quando estiver próximo não é necessário. Então, como eu estou um pouco distante, eu já trouxe um pouco de água aqui. Uma vasilha ou uma bacia e um prego. Então, são os materiais que nós precisamos para realizar essa experiência. E é o seguinte, primeira coisa a se fazer é encher a vasilha, encher a bacia com água. Aqui eu já me adiantei um pouquinho, já está com água.
Então, vai encher a vasilha todinha de água. Em seguida, você vai pegar a garrafa PET e no fundo dela, que eu também fiz um pouquinho antes para adiantar, mas vocês vão furar a garrafa com prego. Então, nessas partezinhas dela aqui ao redor, você vai pegar um prego e vai furar. Com muita calma, muito cuidado, para não se machucar, não se ferir, né? E vai furar buraquinhos com prego ao redor da garrafa. Feito isso, nós vamos pegar a garrafa, tirar, né, logicamente a tampa, colocá-la dentro da bacia. Só esqueci de abrir a outra garrafa antes. Colocada a garrafa ainda vazia, tá, dentro da bacia com água, nós vamos pegar a outra água e encher essa garrafa. Com cuidado para não fazer bagunça. Estamos quase. Não precisa encher ela toda. Até quase metade da garrafa já é o suficiente. Aqui já está ok. Aqui, o que eu vou fazer agora? Se eu levantar essa garrafa, que é como eu vou fazer agora, segurando bem acima, tá? Na pontinha dela. Com ela aberta, sem colocar a tampa, a água vai saindo, como um chuveirinho. Mas a partir do momento que eu tampo, essa água para. Já não sai mais. Mas tem os furos lá embaixo. Por que isso não está acontecendo? Como eu disse, a pressão atmosférica ela age ao redor daquele objeto todo. Então, eu tenho pressão atmosférica ao redor da garrafa toda, agindo ao redor dela, inclusive nos furos. Então, essa pressão está agindo de baixo para cima, não deixando essa água sair. A partir do momento que eu destampo, a pressão atmosférica começa a agir por cima também, empurrando essa água para fora da garrafa. Se eu tampo, antes da água acabar, se eu tampo, a pressão aqui diminuiu, não tenho pressão agindo, isso impede que a água continue saindo. Então, é um exemplo básico para poder entender essa ação da pressão atmosférica que nós temos no nosso dia a dia. Tá? Bom, espero que tenham gostado, que tenha dado para entender tudo. Tá? Muito obrigada.